Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Cidades em Debate na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da NET, né, que agora é Claro TV, e também no site tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar a nossa programação ao vivo e a cores. E lembrando que também estamos aí nas nossas redes sociais, temos a nossa rede social, você pode acessar lá pelo YouTube, né, Cidades em Debate, também ali pelo Facebook Cidades em Debate, também para ficar por dentro aí e até poder clicar, até poder resgatar algum programa antigo, né? Para você poder rever e analisar, enfim, pode também comentar, pode dar aquele like, aquele joinha, seguir a nossa página, que é muito importante, e também compartilhar com todo o seu grupo de amigos, tá certo? Bom, vamos começar então a nossa segunda-feira, né? Hoje, segunda-feira, segunda, dia 4 de outubro, comemora-se o Dia Mundial do Espaço, Dia do Barman, Dia do Lobinho, Dia da Natureza, Dia do Pantaneiro, Dia Internacional do Poeta, Dia Universal da Anistia, Dia Universal dos Animais, Dia de São Francisco de Assis e Dia do Cachorro. Então tá aí as comemorações dessa segunda-feira. E o nosso boletim da Covid na cidade de Santos, olha, houve aumento no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, uma alta de quase 8%, houve aumento também nos números de leitos, né, de UTI, voltado para os casos mais graves, uma alta de 3%. Bom, e lembrando que a taxa geral de ocupação dos 412 leitos de Covid disponíveis está em 20%. Entre os 215 leitos de UTI, a ocupação é de 19%. Na rede SUS, a taxa é de 24% e na rede privada, a taxa é de 14%. E a gente sempre ressalta que esse site é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, onde tem informações também em tempo real. Combinado? Bom, vamos começar aqui a nossa segundona, já com os nossos convidados, o nosso querido Nicolau Obeide, né? Ele que é o presidente da CDL Santos Praia, conosco nessa segundona. Começando a semana, hein, Nicolau? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa semana. Boa semana para você, Santiago. Boa semana aí para os convidados, para os nossos telespectadores. Estamos aí começando aí uma semana nova, né? Vamos ver se temos novidades. Infelizmente, aí, como você mesmo anunciou, está havendo aumento de casos aí do Covid, né? As pessoas acham que acabou, né, a pandemia, só que não acabou ainda não. A vacina, ela protege, mas temos que tomar os cuidados e manter o distanciamento. Então, isso é que é importante para a gente poder sair dessa, né, o Santiago? Com certeza, Nicolau, e a torcida é grande, né, para que venha logo esse tempo aí da gente falar 0 casos, é o que a gente mais quer aqui. Meu querido Luiz Eduardo Colela, conosco hoje também. Ótima segunda, Colela, seja bem-vindo, começo de semana, como é que você vê essa semana aqui? O horizonte tá bom ou não? Tá meio complicado ainda, né? Para mim tá ótimo, começando com toda a energia, vendo o meu amigo Nicolau aqui, mas aí para o país, aí nesse aspecto de inflação que nós vamos conversar, tá meio complicado para o mundo, né? Tá certo. Bom, e hoje o doutor Maurício iria participar, né? Mas parece que teve problema de conexão, que é o que ele tá tendo um problema já. Semana passada teve esse problema e parece que nesse começo de semana não tá nada diferente. E hoje parece que tá uma obra lá, viu, Nicolau? Parece que contratou um pessoal novo lá para resolver de vez esse problema aí do pessoal o pessoal que acaba roubando esses cabos da rua, né? Então, lá no centro de Santos estão fazendo a limpa, né? Então, isso é um problema muito grande, os usuários de drogas, né? E, rapaz, olha, rapelaram tudo ali no prédio dele, ali na rua José Ricardo, ali no centro de Santos, né? Que da continuação ali na Rua do Comércio. Ali o negócio tá feio. O problema todo, Santiago, quem faz a recepção, são os receptadores. Esses tinham que ser pegos, né? Porque se não tiver quem compra, não tem motivo para roubar. Então, esses viciados, craqueiro, nóia, né? Pode chamar o nome que você quiser, eles é que vendem e vendem para alguém, porque eles não compram, eles não roubam os cabos para a utilização deles, né? E a gente vê aí em vários locais, se tu for ali onde tem naquela rua lateral da Hospedaria dos Imigrantes,
ali no mercado, aquela atrás do cemitério do Paquetá. Você vê eles queimando o fio, né? Porque eles têm que vender o cobre sem o plástico. Então, assim, se eu sei, se você sabe, por que não combate? E outra coisa, andaram fechando a Prefeitura de Santos, eu fiquei sabendo numa reunião que nós tivemos, 12 ferro velho clandestino, mas fecharam de levantar a parede. Você sabia disso, Santiago? Só semana passada foram 7, né? Só semana passada foram 7. Então, quer dizer, mas é aquele problema parede. Também, né, Nicolau e Colela? O pessoal passa do túnel, aí já é São Vicente. E logo depois do túnel tem outro ferro velho, que já é outro município. Então, é uma coisa que eu acho que até o Colela estava no dia, ele comentou, se eu me recordo bem, que teria que ser feita uma ação conjunta com os municípios, né? Fechar os ferros velhos daqui de Santos São Vicente em conjunto, senão não adianta nada. E manter uma vigilância permanente, né? Uma ronda policial, pelo menos, para ver que os caras não estão funcionando. Apesar que eu acho que tem um monte de depósito clandestino aqui pela cidade, que às vezes a gente vê um terreno cercado, mas tem uma portinha, tem uma coisa quebrada, e o pessoal está negociando ali. Ali pelo centro da cidade é fácil ver isso. Ali na rua Santa Catarina, aquelas casas, eu notei que tem umas casas ali que eu acho que viraram comércio, né? O pessoal fica comprando e você vê que são produtos, sei lá, que tipo de fruto que é, né? A gente imagina, mas também não vamos julgar, né? Mas eu acho que se dá uma forçada numa fiscalização dessa, eu acho que esse modismo, né? Porque é tudo modismo, ele acaba indo pro ralo. E a gente nota que na praia, na orla da praia, ficou sem luz um tempão aí, ali em São Vicente. Aqui o Boulevard. Levaram Santiago, tudo. E em Santos também. E o pior é que em Santos o pessoal ainda deixou exposta aquela fiação exposta que não conseguiram levar e com energia. Quer dizer, mais o perigo para a sociedade ainda. Então, quer dizer, Santiago, tem bons o Boulevard isso, aqui, né? O Boulevard aqui, Santiago, aqui do Gonzaga, o Boulevard, toda semana tem um dia que está sem, porque os cabos são subterrâneos e tem uma caixa de passagem no chão. O próprio Marcelo lá da Top Games, ele tem câmeras viradas para fora, já gravou os noiazinhos roubando. Às vezes o cara, eu não sei como é que esses caras não tomam choque, eu não entendo, né? Às vezes a gente vai mexer num fio em casa, toma maior tranco. Eles arrancam aqueles cabos enormes, grandes, e não tomam choque. Eu não sei se eles estão neutralizados pela droga, né? Anestesiados, vamos dizer assim. Agora, você falou qual é o fruto. Não é fruto, é só trocar o R de lugar. Passa para frente do U, que é furto mesmo. Entendeu? E quem rouba, eu acho que é quem compra, na verdade, entendeu? Porque é pior do que o que vai lá e tira o cabo. Porque eles vendem para derreter para outras pessoas. Pagam por noiazinho lá, uma merrequinha, que é só para ele comprar a droguinha dele, e isso faz com que estimule que ele roube de novo e roube de novo. Então, assim, eu acho que esse é que tinha que ter uma legislação muito mais pesada, né? Levar o cara preso, e aí sim, eu acho que o medo, né? Porque tem certas coisas, o Colela e Santiago, que a gente só vive no medo, só vai deixar de fazer no medo, né? Então, é isso que tem que ser feito. O cara tem que ter medo. Agora, não dá em nada. Pega o cara, nem prender não prende. Aí o cara toma lá, no máximo, uns tapinhas no meio da orelha e pronto. E vai roubar de novo. Porque ele não tem outro meio, né? Eu acho interessante também a descriminalização da droga, sendo que o sujeito, por usuário, ele é doente. Mas ele compra de alguém, ele compra de algum lugar. Aí ele compra do traficante. O traficante é proibido, mas o usuário não é. É uma coisa meio incoerente, né? Eu não consigo e nunca consigo entender. O traficante ele não rouba. Não. Se ele dever e não pagar, tá morto. E o complicado é que fica nessa roda viva, né? Sempre sendo abastecida pelo sistema, porque a prefeitura não vai parar de pôr fio lá para ficar todo mundo no escuro. A prefeitura acaba fazendo a parte dela. Mas se não tem uma punição mais ferrenha, não dá nem tempo do cara analisar se ele quer sair dessa vida ou não, porque fica muito fácil, né? Ele continuar nessa vida e, quer dizer, a gente vai ficar nisso até quando? E a gente nota que até pela condição do país... Estão trocando, né, Santiago? Oi? Eles estão trocando os fios agora e estão colocando de alumínio.
a condução da energia pelo fio de alumínio, com base de alumínio, não é tão boa que nem a de cobre, mas é uma alternativa. Mas o alumínio também tem preço, entendeu? Vamos usar alumínio para derreter, é um produto como outro qualquer, não tem salvação. Salvação é aplicar a lei, entendeu? Salvação é prender o vagabundo do receptador, botar a noia num hospital, se não tiver cadeia também, porque se foi pego furtando é cadeia, não é hospital, entendeu? Que aí ele se cura lá dentro, pelo menos. Não vai ter a droga tão fácil, né? Vai ter, mas não vai ter tão fácil. Só tem lei, entendeu? O que falta aqui é punição. Com a falta da punição, cada um faz o que quer. Exatamente. Bom, vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto. Esse aí só foi apenas um comentário, um aquecimento, né? E o nosso primeiro assunto da pauta é esse aqui. É sobre a cerveja, né? A bebida que é a bebida do brasileiro também, mundialmente conhecida, né? Desde sexta-feira passada, agora as cervejas produzidas pela Ambev sofreram reajuste. A informação foi confirmada pela cervejaria, responsável por cerca de 60% do mercado, e gerou uma repercussão negativa no setor de alimentação, que prevê um aumento de até 10% dos produtos. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel de São Paulo, lançou uma nota comentando o aumento. A preocupação se dá justamente pelo momento da pandemia, já que os empresários do setor sofreram muito. Tem uma pesquisa da entidade que mostra que 37% dos estabelecimentos brasileiros, né, estão ainda operando no vermelho. Somente em São Paulo esse número chega a 50%. E vale lembrar que a crise da Covid já fechou mais de 335 mil estabelecimentos desse tipo em todo o país. Ou seja, a cerveja, né, que é o chamariz, vamos dizer assim, acabou tendo um aumento que não contribui em nada, hein, Colela? Como é que você vê essa situação? Economia de mercado. As produtoras de cerveja querem aumentar um pouco a margem de lucro, né? Deve ter algum custo na base de cálculo deles, e eles já jogaram para o consumidor, porque sabem que também o pessoal não vai parar de consumir, né? Entendeu? O pessoal não vai parar de consumir cerveja. Então, só que em vez de consumir, sei lá, um grupinho consumir 10, vai consumir 8, talvez. Sofre o dono do bar que vai vender menos, vai lucrar menos? É isso, entendeu? Mexer com a cerveja, o Colela, mexer com o preço de cerveja é mexer com o Santiago. Santiago, tu acha que ele pôs essa pauta à toa? Santiago mexeu com a cerveja, tira a comida dele, tira a casa dele, mas não tira a cerveja dele. Não é, Santiago? Não, mas não é tão assim, só fim de semana, aquele bebedor de fim de semana, né, Nicolau? Eu tô apreciando umas cervejas que não são nem da Ambev ultimamente, viu? Porque essas de milho aí já não me satisfazem mais. Mas você sabe que o meu genro, né, ele curte uma cervejinha e tem trazido em casa, a gente faz um churrasquinho, muita cerveja artesanal. E essas cervejas de milho, que nem você falou, ou muitas artesanais. Aqui em Santos temos bastante fabricantes de cerveja artesanal e realmente são cervejas gostosas, são mais encorpadas, né? Por muitas vezes. Mas você sabe qual é o lado bom? Tem menos conservante, né? Então, assim, atacam menos o teu fígado, ataca menos o estômago. Às vezes o teor de álcool é um pouquinho mais alto, mas aí você também tem a opção de escolher, né? E essas cervejas industrializadas, realmente, por força da fabricação, de transportar e ficar muito tempo após a fabricação, ela acaba tendo que ter conservantes, né? E aí acaba tendo um problema maior. Mas em relação ao custo que você falou, infelizmente no Brasil está tudo aumentando, né? Infelizmente. Fala, Colela. Não, só para você ver aqui a discrepância, né? O cara leva cerveja artesanal e carne para fazer churrasco. Quer dizer, e eu que sou milionário. O cara comprando carne e cerveja nessa época, e eu que sou milionário. Tenha paciência, né, Nicolau? Eu ainda estou naquela de escolher ou a cerveja ou a carne. Escolhe. O que você vai levar hoje? Bom, cerveja eu não bebo, mas a carne uma vez por semana, tal, vai fazer, mas o outro faz churrascada, com jeito, com a família, vizinho. Mas o cara é mentiroso, meu. A cara de pau que ele tem. E tu tá escolhendo a cerveja ou a carne, né, Santiago? Ou a cerveja ou a carne, eu tenho que escolher. Eu sei o que tu escolhe, se tu tivesse que escolher. Tu vai escolher a cerveja.
Nicolau, mas o que chama atenção nessa informação é porque a gente sabe que o chamariz dos barzinhos que a gente vê por aí, até dos bares, restaurantes, é muitas vezes a cerveja. Tanto que a promoção fica na cara do gol ali, o pessoal, vem pra cá que a cerveja tá barata, né? É verdade. Mas o que a gente nota, né, agora vendo a seriedade da notícia, é que 335 mil empresas desse porte fecharam, né, no Brasil, só na pandemia. Você que trabalha, você que é o presidente da CDL, você deve estar bem a par disso, né? É um número muito grande esse, né, Nicolau? Assusta, não assusta? Nós tivemos uma perda de milhões de empregos, né, com essa pandemia. Muitas pessoas fecharam seus negócios, muitas já conseguiram se transferir para outros locais, mas realmente o comércio em si, que é o gerador da economia, que gera riquezas para o país. Nós estamos agora no 5º Fórum do Comércio em Brasília, que foi promovido pela CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos, que é dona do SPC, e estamos falando sobre isso, o que a pandemia causou de fechamento de empresas. E quando você fecha uma pequena empresa varejista, por menor que seja, uma empresa familiar que tenha 4 funcionários, geralmente às vezes é a esposa, o marido e os filhos que trabalham nessa empresa, você está perdendo, no mínimo, 20 empregos, porque você está diminuindo a compra da mercadoria da indústria, você do distribuidor que essas empresas compram, então você tem o intermediário que é o distribuidor, o entregador, a transportadora, então tem toda uma cadeia por trás que você vai diminuindo e essa cadeia vai diminuindo também o número de pessoas necessárias para comprar. Então, realmente, nós tivemos com essa pandemia uma perda muito grande. O crescimento que houve foi internet, né? O e-commerce cresceu bastante, porque realmente obrigou as pessoas a comprarem mais pela internet. E quem não sentiu nada, mas está sentindo um pouco agora, são os hipermercados. Durante a pandemia, eles faturaram 14% a mais do que eles faturavam e conseguiram ter um ganho real muito bom. Após a pandemia, por perda de poder aquisitivo da população, realmente o faturamento deles caiu, mas também são os que estão sentindo menos a crise. Ô Colela, e a gente nota que essa mesma pesquisa, além de trazer os 335 mil que fecharam em todo o Brasil, traz ainda 40% dos que estão abertos, que conseguiram sobreviver, que estão ali entre o fecha ou não fecha. Também chama atenção esse dado, né? Não, com certeza, né? Estão operando no vermelho, uma situação crítica, né? Agora que poderia voltar, as coisas estão voltando ao normal, devagarzinho e tal. Qualquer alteração em produtos que eles tenham que vender, né, principalmente em bares e restaurantes, prejudica, né? A pessoa não vai consumir uma cerveja se subir muito o preço, refrigerante, não vai, entendeu? Não vai ser aquele negócio de gastar um dinheirinho a mais, que é o que o comerciante precisa, né? Então, infelizmente, afeta tudo. É aquele negócio, a economia a gente se preocupa depois. Tinha um governador que falava isso, não falava? Vamos fechar tudo, que economia a gente vê depois, que economia não mata a gente, coisas. Olha, tá vendo isso aí que está dando agora. Dados científicos, baseado em dados científicos. Exatamente. Tudo o depois chegou, né? O depois é agora e daqui para frente. A conta é agora, a conta é essa. Porque eu noto, eu tenho amigos que têm restaurantes, todos eles estão comentando que eles estão segurando ao máximo o preço do cardápio para não subir, mas eles estão bancando esse aumento. E agora chegou numa hora que não dá mais para segurar. Como é que vai repassar um aumento, que nem esse que nós estamos falando aqui da cerveja, né? 10%. O pessoal fala, mas já subiu mais, mas eram outras épocas, né? Como é que vai deixar subir, por exemplo, 10% um cardápio hoje, se já está ruim, o povo já está meio sem dinheiro? Como é que faz? Complicado essa conta fechar, né, Nicolau? Os restaurantes estão, por exemplo, se você... Isso é muito fácil dos nossos telespectadores entender. Se você aumenta o cardápio, você espanta o cliente, correto? Se você não aumenta, você pode ter prejuízo, porque o problema não é a cerveja, não estou falando da cerveja, mas o problema também dentro do cardápio é a carne, é o frango, é o arroz, é o feijão. Então, até o PF, que é aquele conhecido PF, né? Que você acha em alguns lugares até por R$5 você achava, hoje está custando R$8, R$9. Então não tem como manter. Ou o comerciante, ou o cliente, ele diminui a quantidade,
ou ele aumenta o preço. Diminui a quantidade, ele vai perder o cliente do mesmo jeito, porque o cliente não gosta de ser enganado, né? Você vai num restaurante que você está acostumado a comer determinado prato, você chega lá, o prato vem pela metade, você vai ficar com bronca do dono do restaurante. Se ele não aumenta, ele tem o problema do prejuízo que ele vai ter, que ele não vai ter lucro, porque ele tem o custo operacional também, que o custo não é só a comida. E aí como é que ele faz? Pega de 1 quilo de carne que hoje custava R$ 29,90, hoje está R$ 49,90 uma carne. Então, coisas assim que aumentaram absurdamente. Quando falam, a inflação está em 6,5% nesse ano, talvez seja 7,5%, aonde você vê isso? A inflação, para mim, está mais de 40%. Você vê no carrinho do supermercado, você vê em todos os locais, os preços das minhas mercadorias aumentaram todos. Aonde você vai comprar, você vê que aumentou 40%, 50%, dependendo do produto. Então, porque faz pela média, né? Então, eles dividem o preço da carne com o preço do avião. Quanto aumentou o preço do avião? Não é da passagem aérea, não, do avião, que vende muito avião, né? Acho que todo dia está vendendo muito avião. Aí divide pelo preço da carne. Pô, é ridículo essa conta que é feita para chegar na inflação. O preço da bigorna, né? Quanto compram muita bigorna, badalo de sino, as pessoas compram muito. Aí divide pelo preço do arroz e do feijão. Isso é ridículo. Aí dá 3, 4, 5% de inflação. Quem é que não sente aí? Você, Santiago, não sente? O Colela não sente? Os telespectadores não sentem a diferença? É 40%, 50%. Aumentou um absurdo. Tudo aumentou um absurdo. Tanto que estávamos falando sobre a Argentina ontem, que só a carne lá aumentou 60%. Nos Estados Unidos, só a gasolina, nesse período de 3 meses, aumentou 50%, quer dizer, até mais do que a do Brasil. A gente vê que essa é uma crise mundial, né, Colela? E esse desabastecimento que a gente nota que lá na Inglaterra o pessoal já está até saindo na mão em fila de posto de gasolina para poder abastecer o carro. A gente nota que, além do preço alto, existe um desabastecimento mundial. Onde é que vai chegar isso, Colela? Não, o desabastecimento é em função das economias terem parado, né? Parou as exportações, não só o Brasil exportou, mas não exportou tanto, porque teve que parar também. Os outros países pararam de comprar, porque tinham estoque, só que chegou a conta final, né? Acabou o estoque, você tem que ter o produto, não tem, ainda tem que importar, né? Não tem mais uma mão de obra farta no trabalho, cada um se diminuiu a sua empresa, o seu empreendimento da maneira possível para manter alguns empregados. 335 mil, por exemplo, não conseguiram e tiveram que fechar, dando um exemplo só, né? Então, é mundial o negócio, atingiu mundialmente a crise, né? Na Inglaterra, piorou para eles porque eles saíram lá da Comunidade Europeia, romperam todos os contratos e uma boa parte da comida deles vem de fora da Comunidade Europeia, então eles estão sofrendo terrivelmente. Motoristas de caminhão lá, que eram de outras nações que podiam trabalhar lá, não estão trabalhando. Então eles estão sem transporte para levar a comida lá. Então lá está estourando, a inflação lá vai estourar. Esse problema da gasolina lá é gravíssimo. E no restante do país do mundo é só desabastecimento. Na Inglaterra está um pouquinho pior, porque é alimento, é gasolina, e vai piorar, porque a Comunidade Europeia dá preferência sempre aos países da comunidade do que para quem não é da Europeia. Isso é um pouco de soberba da Grã-Bretanha, né? E quis sair do Brexit achando que sozinha era independente num mundo globalizado. Está quebrando a cara. Agora está sendo boicotada, né? Isso que é verdade, né? O que está acontecendo. Não está na lista mais, né, Colela? Conforme você falou. Bom, vamos trazer uma outra informação aqui sobre a pandemia, né? A pandemia também fazendo aí as suas vítimas, a gente sabe disso, mas agora começam a chegar bastante dados. Por exemplo, o presidente do Banco Mundial, o David Malpass, afirmou que, em conferência no Sudão, na última quinta-feira da semana passada, que a pandemia da Covid empurrou quase 100 milhões de pessoas para a pobreza extrema, especialmente em países em desenvolvimento, após décadas de diminuição nos índices de pobreza mundiais. Segundo David, a retomada do progresso será feita quando os países priorizarem a entrega de vacinas contra a doença. Os retrocessos em desenvolvimento ameaçam a vida, o emprego, os meios de subsistência e o sustento das pessoas.
Em muitos lugares do mundo, a pobreza está aumentando. Os níveis de vida e as taxas de alfabetização estão diminuindo. Foi o que disse em discurso mundial. Quer dizer, quando vem um cara de calibre grosso, que nem esse David Malpass, né, o presidente do Banco Mundial, você sabe que ali tem verdade, não tem fake news. Como é que você vê esses 100 milhões de pessoas em extrema pobreza? Nós não estamos falando de pobreza, extrema pobreza, ô Nicolau. Extrema pobreza, países em desenvolvimento são palavras assim que eu acho manipuladas. Por exemplo, país em desenvolvimento, para mim, é país subdesenvolvido. Né? Só que politicamente correto hoje não se pode mais falar país subdesenvolvido. Coisas que eles sempre foram pobres, sempre houve miséria, sempre passaram fome. Pega os países da África, a maioria deles com ditadores, né? Que acham que são totalmente independentes, que não dependem do mundo. Chega numa época dessa de crise, aí tem crise de alimentação, crise com o resto do mundo, não está levando vacina, não tem como comprar vacina, acaba matando metade da sua população, que é o que tem acontecido nos países africanos. Então, a ONU deveria se preocupar com isso, né? Os países ricos deveriam se preocupar com isso, mas parece que eles só têm discurso. É isso que eu fico irritado com essa turma, que eles só têm discurso. Efetivamente, ninguém faz nada. O único país que eu vi doar um pouco de vacina foi os Estados Unidos, que doou vacina para alguns países africanos, até chegou a doar vacinas para o Brasil. Mas o resto, ninguém fez mais nada. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque, pelo que eu tenho notícia, ninguém tem feito mais nada. Então, é muito fácil fazer comentários nesse nível, e se não existe ajuda a esses países, e se não existe intervenção nesses países, né? Veja o absurdo que está acontecendo no Afeganistão. Gente, é um absurdo. E esse mesmo absurdo que está acontecendo no Afeganistão, hoje aconteceu na Síria, né? Quantos exilados sírios vieram para cá para o Brasil? Eu conheço muito. Nós aqui com a Sociedade Antioquina socorremos vários deles, né? Pessoas que não miseráveis naquele país, não. Pessoas que tinham um padrão de vida bom, classe média alta. Eu conheço pessoas com restaurante, com empresas, e ficaram na miséria de um dia para o outro, né? E qual foi a interferência que esses países ricos e poderosos, né, fizeram? Nenhuma. Então, assim, é muito fácil fazer discurso, que nem eles fizeram, mas ninguém toma atitude nenhuma. Desculpe, mas é isso que eu penso. Não, tá certíssimo, Nicolau. E a sua opinião, qual que é, Colela, quanto a esses 100 milhões de pessoas em extrema pobreza? Bom, de cara aqui eu vejo um disparate da declaração dele com o da ONU, né? Que a ONU sempre está dizendo que a pobreza está aumentando no mundo. Ele falou que há décadas vem diminuindo. Então precisa ver quem está correto. Eu acho que pelo Banco Mundial, como ele movimenta o dinheiro, para onde ele vai destinar o dinheiro, o Banco Mundial, ele tem uma posição talvez melhor sobre saber se está aumentando ou diminuindo a riqueza. O que eu acho estranho é o seguinte: distribuir a vacina para os países onde a pessoa está em extrema pobreza, eu acho que não adianta muito, porque a pessoa vai tomar a vacina, mas vai morrer de fome, porque a extrema pobreza é isso, né? É a fome, já é a fome. Então, eu acho que teria que ter comida primeiro. E, logicamente, a vacina. Uma coisa não exclui a outra. Agora, só jogar nisso na conta, não tem que distribuir vacina, tal, não vai adiantar a pobreza nenhuma. Tem que ter uma ajuda econômica, um suporte econômico, que é o que o Nicolau falou, é muito blá, 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 mas poucas atitudes. E a gente só vê as coisas acontecerem com atitudes, com blá, 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 chega, né? Já encheu todo mundo. Então, e agora, só para você ver uma comparação com o que a esquerdalha fala do Brasil, que aqui tem 30 milhões de miseráveis na linha da pobreza, não sei o que tal. Mentira, né? Se tem 100 milhões no mundo, só o Brasil vai concentrar 30% disso? Uma mentira. Tem extrema pobreza no Brasil, tem a pobreza, tem os miseráveis. Tem, mas num número bem menor do que a esquerda anuncia essa falsidade, essa fake news, né? E o governo brasileiro tem que cuidar da sua gente, né? Não deixar alcançar a linha da pobreza, tirar esse pessoal da linha da pobreza. Entendeu? Sem ficar aguardando o Banco Mundial, ONU, OMS, qualquer entidade que seja, o Brasil, o governo tem que tomar essa atitude, né? Então, vamos aguardar isso do governo também, porque tem feito algumas coisas boas, muito bacana, muito blá, 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 principalmente, mas tem que realmente agir na situação da pobreza da população.
Você quer ver uma coisa? Só para um Pode falar. comentário. É tanto blá 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 nesse país. Quem é o presidente desse circo aí, dessa CPI? O Aziz. Não é? Que estado que ele é? Um dos mais carentes do Brasil. Quem é o relator? Amazonas. Quem é o relator? O Renan Calheiros. Qual é o estado que ele pertence? É o estado mais pobre do Brasil, que é Alagoas. Então, sabe, a mídia que é culpada também disso, que fica ouvindo o discurso desses dois palhaços, né, que nem também outro, o Randolph, e eles pertencem aos estados mais carentes. Por que os estados deles são tão miseráveis? Eles já foram governadores dos estados dele. O Renan já foi governador, acho que 2 vezes lá de Alagoas. Acho que o filho dele é o atual governador, não é verdade? E não fala nada. Está preocupado aí. Pega a plaquinha, 596 mil mortos, sabe? Como se fosse alguém. E vai lá olhar o teu estado, só tem miserável lá. Porque aqui no estado de São Paulo, com toda a dificuldade, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, vê se tem miseráveis aqui nesses estados. Não tem. Tem pobreza, tem pobreza. Tem pessoas morando em palafitas, existe. Mas você não vê miserabilidade no nível que você vê lá naqueles estados, de pessoas que realmente não têm o que comer e que catam comida de lixo. Então, esse blá 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 que existe aqui. Então, fica difícil a gente mensurar isso que eles falam. É muito difícil, né? Porque assim, fala em números, 100 milhões. Tu não viu uma vez o Lula dando uma entrevista e falando que, não sei quem foi que falou para ele, político, que tem que falar em números, que uma vez ele falou que no Brasil tinha 5 milhões de crianças abandonadas nas ruas. Aí o assessor dele comentou, presidente, 5 milhões é exagero, não dá 5 milhões. Aí ele dando risada do número que ele falou, que é chutômetro. Faz tudo no chutômetro. E, para mim, isso aí é tudo no chutômetro. Eu vou te falar, eu fiquei indignado nesse fórum que eu fui, porque foi lá em Brasília, tinha um monte de deputado, eles só falam M, né? Não posso falar aqui na televisão. Só falam M. Eles vivem no mundo de Bob. O Santiago, eles vivem no mundo de Bob. Eles não vivem no nosso planeta, eles vivem em outro. Não é possível. Aí o Maurício, que é o nosso presidente da federação, calma, Nicolau, não é calma. Eu não posso ficar aqui, o meu ouvido não é pinico para ficar escutando o que esses caras estão falando. E é isso que nós vivemos. Infelizmente, esse país é isso aí. E é uma questão até cultural também, né, o Colela? Porque isso tudo que acontece, que nem o caso das palafitas, o caso das crianças abandonadas, é uma coisa que já vem culturalmente, né? Infelizmente, falar isso é pesado, mas nos últimos 40, 50 anos, vamos dizer assim, desde que a democracia foi anunciada, essa democracia, por exemplo, quando é que ela vai realmente se abraçar para fazer um país melhor, na sua opinião? Qual seria o primeiro caminho, Colela? Uma revolução, entendeu? Acabar com o Congresso, não fechar o Congresso, acabar com o Congresso, trocando os deputados que estão lá, acabando com a lei eleitoral, que permite que só 20 deputados sejam eleitos pelo voto e o resto siga atrás num rabicho de proporcionais e coligações. Isso é um crime contra a população. Deputados, 513, só 27 têm votos. O resto não tem compromisso nenhum com a população. Entendeu? Essa é a revolução que nós precisamos ter. Uma nova Constituição, talvez, e leis eleitorais muito rígidas, né? Para não permitir que uma pessoa que tenha 10 votos, mas o cabeça do partido teve 1 milhão de votos, esse vai para a Assembleia, vai para qualquer lugar aí, representar o povo quando nem tem voto para isso. Então, eu acho que o grande problema hoje do Brasil é o Congresso, né? Teria que ter alguma mudança na lei eleitoral para não permitir esse tipo de ascensão ou permanência duradoura dessas pessoas lá no Congresso, que só fazem mal para o país. Só fazem mal para o país. Entendeu? Então é isso que eu penso, não tem muito o que fazer. Vamos trazer aqui um outro assunto, que esse aqui também vai levantar uma certa polêmica, que eu já vou até adiantar, né? Vamos trazer aqui o Geraldo Alckmin, que deve mesmo sair do PSDB. Parece que foi feita até uma reunião, né? Uma fusão, né, com o DEM e a cúpula do PSL, enquanto caminha para sacramentar essa fusão. Não é PSD que ele vai? Não é PSD?
Então, mas tem um convite aqui da cúpula, né, do PSL, né, que segue se movimentando nos bastidores para tentar viabilizar candidaturas nos principais estados do país. Semana passada agora, o vice-presidente nacional do PSL, o deputado Júnior Bozella, se encontrou com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deve sair do PSDB nos próximos meses mesmo, já foi batido o martelo. A reunião durou cerca de 3 horas e ocorreu em São Paulo. O principal assunto da conversa foi a possível filiação do ainda tucano à União Brasil, né, que é a fusão, né? Esse União Brasil seria a fusão dos democratas com o PSL. Na conversa com Bozella, Alckmin sinalizou que ainda não definiu seu futuro. Segundo pesquisa Datafolha divulgada no dia 19 de setembro agora, o tucano tem 26% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, que tem 17%. É isso que eu vou perguntar primeiramente, para depois cada um dar a sua opinião. A gente está falando aqui de uma União Brasil, uma fusão de partidos. Vocês não acham que... Bonito nome, hein? Bonito, bonito. Foi bem escolhido. Nome é bonito. Nome é bonito. Hein, Nicolau, vocês não acham que, por exemplo, para o Executivo, todos os partidos deveriam ser obrigados a indicar o seu candidato em vez de fazer fusão? Você não acha que esse negócio de fusão aí limita a política para meia dúzia? Olha, eu sou meio suspeito para falar, porque meu desafeto o Bozella é meu desafeto. Isso aí eu já tornei público e tive uma discussão muito séria com ele num programa de rádio. E por quê? Porque eu vejo que ele se elegeu no PSL graças ao Bolsonaro, virou as costas para ele quando ele conseguiu pegar o partido e o controle do partido, que hoje ele é presidente estadual do PSL. Não faz nada, não vemos nenhum tipo de proatividade dele no estado de São Paulo, não aparece em nada. Ou seja, está preocupado desde o primeiro dia que ele pegou o controle do partido, ele está preocupado com a sua reeleição. Tem dinheiro para isso, né? Porque os partidos receberam aí 4 bi, né? Vão receber, vai ser dividido proporcionalmente. E essa fusão vai gerar o quê? Eles estão discutindo na divisão do dinheiro que cada partido vai receber. Você vê que eles não estão preocupados com o país e formar um partido mais forte. No caso do Alckmin, eu duvido que ele vá para o PSL. Eu acho que ele vai para o PSD, não é? Que é o partido do Kassab, não é o PSD? Me corrija se estiver errado, que eu sempre confundo as siglas. Foi o primeiro convite, inclusive, né, do Kassab. Eu acho que ele vai para o partido do Kassab, ele tem que sair do PSDB, porque o Dória está com o controle do partido, do PSDB, e já trouxe, né, o Rodrigo Garcia para dentro do partido. Inclusive, o candidato do PSDB, com certeza, vai ser o Rodrigo Garcia, que estava em outro partido, se eu não me engano, estava no PP, eu não lembro onde é que ele estava, e mudou de partido. Porque o Dória sabe que ele vai querer sair, ele vai querer tentar ser a terceira via para presidente da República, e sabe que não tem a mínima chance para a reeleição como governador. Tanto a popularidade dele é baixa, que nas pesquisas eu acho que ele tem 3% ou 4%. Então, o Alckmin sabe da sua popularidade, está compondo com o Márcio França, que é do PSB, e vai vir também como vice dele, com certeza, e já compôs com o Scaff, que é do PMDB, se não me engano, Scaff, né? Me corrija aí que eu nunca sei os partidos, o colega que sabe. E vai compor. O Paulo Scaff vai sair para senador, o Márcio França vai sair de vice, do Alckmin, e eu tenho certeza que eles vão ser eleitos, porque o Alckmin realmente tem uma popularidade alta, foi um bom governador, não foi o ideal, mas eu acho que ele vai conseguir, e essa que vai ser o esquema e a montagem deles. Agora, ir para o PFL, né, que é o partido essa fusão eu acho que não vai sair. Talvez saia um partido novo que seja do presidente, não sei se vai dar tempo, mas esse daí do Bozella não deve sair. É o PSL. Não, essa fusão, né, do PSL com... eu acho que é o novo partido, o quê? União Brasil. Como é? União Brasil. Bonito, o nome é bonito.
União E Brasil quanto dá um àquela pergunta que eu fiz, Nicolau, do executivo, você não acha que cada partido deveria lançar o seu prefeito obrigatoriamente, o seu governador obrigatoriamente e seu candidato a presidente? Não é por isso que o partido existe? o partido existe para ser candidato, e não para pegar verba partidária né, a coligação já acabou também, né? Não foi votado e parece que não vai ter mais a coligação. Pelo menos eu acho que já foi um passo adiante, porque a coligação é que fazia a proporcionalidade de votos por partido. Agora, eu acho que pelo menos isso foi resolvido. Agora, um candidato por partido, tem que partido aí que não tem nenhuma representação no Congresso, não tem um deputado. Eu acho que não, partidos que não têm representação não tinha que ter verba partidária e tinha que ser extinto. Não tem nenhum representante, não tem nenhum deputado, nenhum senador, não. Extingue o partido. Eu acho que tem que ser assim. Ou lança candidato. Se lançou candidato, pode ser o Partido Verde, o partido que for. Lançou candidato, tudo bem, pode fazer coligação. Nós não temos 17 partidos no Brasil, se eu não me engano, 17, né? Não é isso? Ou 30? Eu não sei quantos são. Sei que é um bocado. Não temos ideologias para tudo isso. Tem ideologia para tudo isso, Santiago? Não, eu Não não vejo. tem. Eu não vejo. O que é Dificilmente. ideologia? Eu só vejo ideologia assim: partido de direita, extrema-direita, partido de centro, partido de esquerda e partido verde, que é um partido naturalista e tal. Eu até percebo uma certa ideologia nesse partido. Mas que mais? Mais ou menos para a direita, ou mais ou menos para a esquerda, ou mais ou menos para o centro. Isso não existe, né? Então, assim, partido existe para ter uma ideologia, um pensamento, né, ideológico. Não existe pensamento ideológico, Santiago. Eu acho isso balela, só que criou-se isso. Nos Estados Unidos, você vê, tem vários partidos. Os únicos que se criam lá é o de direita e o de esquerda, né, que são os republicanos e os democratas. Pronto, isso aí há quantos anos existe isso lá? E quando não é eleito um do republicano, é eleito democrata. Eu acho que essa alternação, né, essa mudança de direita para esquerda, eu acho que é normal isso. Né? Aqui no Brasil também nós vamos ter isso, nós temos isso. Uma hora ganha um partido de esquerda, outra hora ganha um partido de direita, né? Porque a população, às vezes, ela nunca está satisfeita com a ideologia daquele partido. Então, ele está pensando sempre em querendo mudar. Isso é normal das pessoas pensarem assim. Principalmente quando muda um líder do partido, uma peça fundamental dentro do partido, que a ideia já é outra, não é mais aquela. Eu também não vejo problema da pessoa poder mudar, né, a sua ideologia, no caso, né, até de partido também, né? Acho que... E vai de acordo com a necessidade do país também, do momento do país também, eu acho que altera muito, né? Eu acho que essa ideologia que você falou está mais dentro disso do que nos próprios partidos espalhados, né? Vamos dizer assim. É verdade. Agora, ter tanto partido que nós temos, eu nem sei quantos são. Vou até dar uma pesquisada, eu vou ver quantos são, porque realmente estão ali para se locupletar, né? Você percebe fica nitidamente. Sem fundamento, né? Chega a perder até o fundamento. E outra coisa, verba partidária, isso é ridículo, né? Verba partidária, é proibido pegar verba de empresário. Por quê proibido pegar de empresário? Os Estados Unidos funciona muito bem. O empresário investe. Eu tenho interesse no político, eu vou investir na ideologia daquele político. Eu tenho interesse em um cara proativo, um cara que é democrata, que vai investir no país, vai investir na indústria, um cara que defende a tese de ferrovias e transportes mais rápidos. Eu gosto do discurso dele, eu vou lá, põe uma grana. Que nem o Heng, lá, o Luciano Heng, que é da Havan. Qual é o problema dele ter colocado dinheiro ou ajudar um político? Não tem problema nenhum. Ele é um empresário. Eu sou voltado à construção civil e eu tenho interesse na construção civil. Tá bom, eu ponho dinheiro num candidato que nós vamos fazer obras, vamos fazer desenvolvimento. É meu interesse que haja obras, que desenvolva o país nesse sentido. Eu sou candidato daquele que eu vou, do cara que vai acabar com as palafitas, vai construir casa para todo mundo, mais de esquerda. O empresário também, se ele tem esse pensamento, ele investe ali. Não, pega dinheiro nosso, do nosso bolso, dos impostos, 4,5 bilhões, se eu não me engano, e dá para esses vagabundos que pegam e usam a verba partidária em causa própria, que a gente sabe como é que é feita essa distribuição.
Você sabe, você já foi candidato, sabe como é que funciona. Você conseguir um santinho é uma dificuldade, né? Que o partido para te dar, e fica aqueles cabeça de chave, cabeça de voto do partido, não, tem que dar para o fulano que ele tem mais chance de entrar. Não, esse aqui não veio lá de São Paulo, que o partido de São Paulo controlou. Ah, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha que a gente vive. A gente vive uma E vergonha disso aí. aquele negócio, você tem que fazer parte, né? Senão também você não tem nada, né? É complicado. Se no Tem que fim. abraçar o que você não pode, né? Que é complicado, é o que eu digo. Bom, vamos trazer aqui, ô Nicolau. Acho que o Colela teve algum problema aí também, mandou recado aqui, mas nós temos aqui o nosso Momento Câmara para a gente poder analisar, né? Vamos trazer aqui o Maurício Araújo e o Momento Câmara. Vamos ver o que tem hoje. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, estamos acompanhando na Câmara Municipal do Guarujá os desdobramentos lá da comissão especial processante que está acompanhando o caso da prisão do prefeito, né? Então, como a gente falou no outro dia, eles montaram a comissão processante, né, e vão averiguar. A comissão conseguiu intimar o prefeito no dia 30, né, no último dia 30, eles intimaram o prefeito, e agora ele tem um prazo de 10 dias para apresentar as defesas que ele tem, né, de documentação, tudo lá para a Câmara Municipal, tá? Então, provavelmente, sem ser essa semana, agora a outra, ele tem que se apresentar lá na Câmara Municipal para apresentar suas defesas, tá bom? Santiago, vamos acompanhar de perto aí esse andamento dessa comissão e ver o que vai acontecer lá no Guarujá, tá? Lá em São Vicente, Santiago, é o seguinte, a Câmara Municipal criou uma comissão especial de vereadores para acompanhar de perto e ajudar no processo de regularização de área ali no Morro do Itararé, na comunidade que eles chamam de Nossa Senhora de Lourdes, tá? Que fica ali no Morro do Itararé. A área pertence à Santa Casa de Santos e os moradores estão querendo ver de que maneira eles podem regularizar suas moradias, né, suas casas. Então, os vereadores criaram uma comissão para auxiliar nesse processo, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nessas próximas semanas com relação a essas casas que estão na área da Santa Casa. Tá bom, Santiago? Santiago, é isso aí. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Um abraço. Tá certo, nosso Maurício Araújo. Olha aí, Nicolau, 2 assuntos para a gente discutir aqui nesse Momento Câmara. O primeiro fala pra gente aqui o que você achou dessa questão aí do prefeito Suman do Guarujá, né? Agora os vereadores abrindo uma comissão de investigação especial, né? Comissão Especial de Investigação, a famosa SEI, né? E o prefeito vai ter 10 dias para poder se pronunciar e se defender perante ao Legislativo. Como é que você vê essa situação do prefeito, Nicolau? Eu vejo uma situação muito difícil para ele, né? Além de vergonhosa, porque encontrar aquele dinheiro todo dentro da casa dele realmente é muito complicado, né? Não tem justificativa. Ele não tem o que dizer. O que ele vai falar? Que aquele dinheiro de onde é? Era para ele ir na feira? Não dá, né? 3 milhões e pouco. E realmente para um político, para um reeleito prefeito, médico, quais os filhos são médicos também, são pessoas da terra, da cidade, é bem complicado. Mas o direito de defesa cabe a todo mundo, até um criminoso tem direito à defesa, qualquer um tem direito à sua defesa. O problema é encontrar a defesa dele justificativa para que explique o acontecido, né, que eu acho muito difícil. E aí vai depender da Câmara para tirá-lo do cargo ou não, né, para dar o impeachment nele ou não. Eu acho que ele vai ser impeachmentado, eu acho. Essa é a minha opinião. Mas você sabe que tudo pode ser surpreendente, né, Santiago? Existem certas coisas que a gente não tem explicação, né? Que acontece. Não estou aqui querendo insinuar nada, mas você sabe que existem alguns mistérios que pode, de repente, ele precisa, para, se eu não me engano, 2/3, né? Que tem que ter de votação contra ele. Isso. Ele, se eu não me engano, o Guarujá tem 17 vereadores. Ele precisaria de um pouco mais da maioria contra.
Se ele tiver ali 7 vereadores, né, dos 17, já dificilmente isso vai acontecer com ele, e ele vai permanecer no cargo. Então, agora, tem todo o processo criminal que está correndo, né, civil, criminal, e que nós sabemos como é que é a justiça, né, porque ele, por ter imunidade enquanto for prefeito, eu acho que corre pelo Tribunal Estadual, não é isso? Ele corre pelo TJ. Então, TJSP. Então, você sabe que também esses processos lá demoram. Eu acho que termina o mandato dele, se ele não for impeachment, e não vai estar julgado ainda, ou não vai ter corrido o processo. Então, vamos ver, né? Não dá para a gente chegar e falar, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Não é isso? Pelo que a gente percebe, né? Até porque a gente, de vez em quando, conta aqui com a presença do nosso querido Aparecido, Cido, né? Inclusive um dos vereadores mais votados do Guarujá, ele sempre está aqui com a gente no programa. Ele acha que o prefeito não será impeachmentado, né? Dentro dessa conta Eu que também você acho fez, que não. né? Mas e essa SEI, essa comissão, quando tem algum escândalo, ela é obrigada, né, a ser aberta pelo Legislativo. Então é uma coisa que veio meio na obrigatoriedade, né, vamos dizer assim. É uma coisa que faz parte do sistema, né, justamente para mostrar que é tudo em pratos limpos e tal. E ele vai ter 10 dias aí para apresentar lá a sua defesa também, que já deve estar pronta. Dizem que existe um pessoal porque como ele não vai ser reeleito, né, caso quando ele, quer dizer, já está na sua do seu segundo mandato, né? Então ele não tem reeleição. Aí dizem que tem um grupo lá que está forçando a porta, aquela coisa. Quer dizer, a gente ouve conversa de tudo quanto é jeito, né, Nicolau? Mas a questão que fica... É muito difícil hoje em dia um prefeito que não tenha maioria na Câmara. É muito difícil, não conheço nenhuma prefeitura daqui da região que o prefeito não tenha maioria. E outra coisa, ele tem a caneta na mão, né? Então, assim, só quando ele tem, como o caso de Mongaguá, que aconteceu, né, com o Wiazowski, né? Lembra disso, quando ele foi reeleito? Existem, assim, alguns casos raríssimos, né? Que a gente vê quando tem um vice que está articulando contra, né? Mas, na maioria, dificilmente, e com a maioria também da Câmara, consegue negociar, né? Vamos falar levemente, negociar, num bom sentido. Então, a negociação faz parte, tem a caneta na mão, dificilmente vai ser impeachmentado. E não sendo impeachmentado, vai continuar respondendo o processo, como eu já falei anteriormente, e o processo vai se arrastar durante anos, vai terminar o mandato dele e não vai dar em nada. O máximo que pode acontecer depois que terminar o mandato, ele sofrer uma condenação. Lá na frente, depois, quando ele perder a imunidade, mas aí tem recursos. E você conhece algum que tá preso? Não, né? O que eu posso falar é que, no caso dele, quer dizer, a aprovação dele está alta, né? Tanto que ele foi reeleito com recorde na cidade do Guarujá. Foi o prefeito que teve mais votos até hoje. E parece que está fazendo um bom trabalho. Então acho que a cidade tem mais a perder do que a ganhar, né? Ele tomando um impeachment. Independente disso, não quer dizer que ele não tenha que responder na Polícia Federal sobre o que foi encontrado lá na casa dele, né? Eu acho que tem ele que vai... ter os dois pontos, tem que ter uma ponderação, né, Nicolau? Porque um prefeito que ele com vai o trabalho que ele está responder... fazendo, tomar o impeachment agora, acho que a cidade se prejudica muito, né? Muito. Aconteceu isso com o Mongaguá, lembra que ficou acéfalo? Lembro. Tiraram o vice, tiraram o prefeito, depois tiraram o vice. Então, o que acontece? Eu acho que a Polícia Federal vai indiciar ele vai ser indiciado. Essa parte eu acho que é muito séria. No Brasil, se tem uma coisa que ainda é muito séria, é a Polícia Federal. E eu acho que ele vai ser indiciado e vai, a partir do momento que ele for indiciado, ele vai começar a responder um processo. Aí, quando ajuizar o processo dele, é que eu falo que é a parte lenta, né? Aí ele tem direito à defesa, tem os prazos e etc. O Colega Le Pen, ele está fora, ele é advogado, ele sabe quanto tempo levaria um processo desse. Então demora. E aí termina o mandato dele e acabou. E aí, posteriormente, ele pode ser até condenado, saber qual é a condenação que ele vai tomar. Ele é primário.
Então, tudo isso a gente tem que ver o que pode acontecer, mas duvido que aconteça isso agora. Acontece lá na frente, muito lá na frente. Bom, outro assunto que temos aqui também, esse é de São Vicente, né? No nosso Momento Câmara. São Vicente também fazendo uma comissão especial de investigação, mas não é contra o prefeito, não. No Morro do Itararé, estão querendo achar um modo de regularizar as moradias do local, né? Que hoje ali é o Morro do Zé Menino, né? Que o pessoal chama, Morro da Asa Delta. A maioria não, acho que o 100% ou 90% dos terrenos que estão ali é da Santa Casa, né? Como regularizar isso, Nicolau? Eu acho que não pode, né? Desculpe, mas esse tipo de invasão, eu acho que não pode ser regularizado. Entendo o problema da população, entendo até a carência de espaço, mas é ali, uma parte é São Vicente, outra parte é Santos, se eu não me engano, que também é ali na divisa, e a parte de Santos, você vê que não deixa invadir, não tem tido problema quase. A parte de São Vicente, que ficou a Deus dará. Então, assim, existe uma apelação, existe um apelo da população, existe, né, os vereadores lá que ficam brigando e lutando pela carência de moradia, mas eu acho que ali a área preservada não pode ser invadida e não pode deixar, porque não há um controle, né, de construção. Então, assim, o sujeito invadiu num dia, construiu, porque eles constroem, né? Eles fazem aqueles barracos de lata lá, ou de madeirite, de um dia para o outro. E às vezes até foge do controle da prefeitura ou da fiscalização, que também não é muito eficaz, convenhamos, né? Não gosto de criticar assim fiscalização, mas eles também são meio encostadão. E aí o que acontece? Eu sou contrário, transfere aquele pessoal, vejam um programa, incluam eles num programa da Coab. De moradia, que agora vai ter um de 1 bilhão para a Baixada, né? Então, inclui esse pessoal, mas não regularizar em locais que não é adequado. Eu acho que existe um trabalho que está sendo feito desde a época do Serra, quando foi governador, que é a desocupação das cotas, né, aqui na Anchieta, tinha cota 100, cota 200, e houve uma desocupação, construíram, por quê? Para tirar o pessoal desses locais que risco, é preservação, né, área de risco, Mata risco, Atlântica, né? Exatamente. Aí vai deixar regularizar isso aí, aí leva água, leva luz, aí pronto, no primeiro que o maior problema tem... disso, na minha opinião, é justamente a CPFL, porque a pessoa constrói lá o barraco do jeito que você falou, mas a primeira coisa que ela faz é pedir um ponto de luz. E a CPFL vai lá e liga, né? Eu acho que teria que começar a fiscalização aí, né? Porque sem luz ninguém fica. Você sabe que eu tenho uma casa em Ilha Comprida, como você sabe, que já comentamos sobre isso, e na época que eu comprei não tinha luz, a luz chegou lá em 2002. E você sabe que quando chegou a luz, para eles ligarem lá é Electro, né, lá em Ilha Comprida, e para ligar lá, eu comprei aquele poste padrão, coloquei lá, e para eles ligarem a luz, eles exigiram de mim a planta do loteamento, regularização do loteamento, etc. Esse é o certo, eu achei que ele está certo. Aí teve que ir um agrimensor lá, fazer a medição e ver qual era o local exato para colocar, uma burocracia. Tudo bem, mas eu achei até certo, correto. Levei a planta do loteamento, mostramos qual era o loteamento. Por quê? Porque lá o buraco é mais embaixo, porque lá é tombado pela federal. Passa um helicóptero lá todos os dias, ou uma vez por semana, não sei, quando eu estou lá eu vejo, para ver se houve desmatamento, para ver se tem área do INCRA, né, que é ali Ilha do Cardoso, ali do lado. Então ali é tudo preservado. Né? Fiscalizado, teve gente que construiu irregular, perdeu a construção, não regularizou, perdeu. Gente coitada, aí vem vereador que vem defender, não teve jeito, perdeu o material que colocou ali, derrubaram. Como está tendo um caso lá agora, que até conseguiram uma liminar dos quiosques que estão na praia, não sei se você viu isso em Linha Comprida, saiu até na mídia, aí na televisão, eles conseguiram uma liminar para não derrubar, porque já estava decidido judicialmente. Por quê? Porque o que acontece? Como é uma praia turística, o que eles fizeram? O cara vai e faz um barraquinho ali em cima de uma duna, na frente da praia, para pôr aquelas mesinhas e tal, para ficar vendendo uma cervejinha, um pitisqueiro, numa área invadida, que não pertence a eles, e vai ficando. E é aquela coisa que vai ficando e vai se tornando... Então, assim, é a mesma coisa, invasão de residência, de moradia. Pega aquele pessoal, faz um cadastramento. Vamos aqui, gente, espera aí.
vamos fazer um cadastramento, vamos incluir no plano da Coab, no plano da BNH, sei lá qual é o plano que tem, e vamos transferir esse pessoal. Agora, regularizar é tudo aquele vereadorzinho que acha que vai conseguir 10 votinhos, né? Vai conseguir. Então, esse pensamento medíocre, que só está pensando no seu próprio umbigo, é que nós temos que acabar na política. É o que eu falei dos deputados lá em Brasília, e vem descendo para estadual, para municipal. É esses pensamentos medíocres. Exatamente. Nicolau, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Cidades em Debate. Sobramos nós dois, né, de final. Com ela teve aí um problema, né? Um problema. Até o bate-fone dele tocou 2 vezes durante o programa, quando eu vi, né? Mas aí a gente entende. O doutor Maurício também está com aquele problema de acessibilidade, pensou que fosse funcionar já no modelo novo e não funcionou, mas amanhã com certeza vai estar tudo restabilizado. Um abraço para você, viu, Nicolau? Obrigado pela presença. Eu que mais agradeço. Uma vez. Eu que agradeço. Vocês... Só para completar, eu que agradeço, e não fica tão preocupado com o preço da cerveja, não? Porque eu pago uma cerveja para você. Isso, agora eu vi conversa. E a você que nos assiste, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. E amanhã, 13h, estaremos de volta no nosso Cidades em Debate. Até lá!